Olá, eu sou Marina Vasconcelos. Eu sou Bruno Quintino e esse é o Nós no Divã. No episódio de hoje, intitulado Diálogos entre Psiquiatria e Psicanálise, eu e Marina resolvemos convidar a Clarissa Prazeres de Andrade. Ela tem residência médica em psiquiatria pela UFJF. Ela é psiquiatra em unidades de urgências psiquiátricas e centro de saúde em Belo Horizonte. Então, Clarissa, muito obrigado por ter aceito o convite, a disponibilidade em dialogar com a gente, um campo tão importante que é a psiquiatria, que é a ciência médica, para poder falar sobre algumas esferas aí da saúde mental. Inicialmente, a gente gostaria de te perguntar sobre a questão da medicação. Esse é um ponto forte da psiquiatria, né? De início, a gente queria saber quando medicar um paciente. Você pode falar um pouco para a gente? Olá, primeiro eu queria agradecer, pelo convite, a oportunidade de falar um pouco sobre isso hoje. Em relação à medicação, eu diria que a diferença mais gritante, talvez, entre o psicólogo e o psiquiatra, não que a medicação se faça necessária sempre, mas o psiquiatra acaba ficando mais voltado para a prescrição. Geralmente, a gente avalia, a questão do transtorno, dependendo do quanto o paciente tem apresentado prejuízo da funcionalidade dele. O que isso quer dizer? O paciente está tendo, principalmente, alterações físicas, que são as que mais chamam a atenção, não consegue dormir, a despeito de várias medidas não farmacológicas, tentar uma higiene do sono, tentar não usar eletrônicos antes de dormir, evitar cafeína, tá fazendo atividade física, ainda assim não está conseguindo dormir, a gente pode pensar numa medicação, porque geralmente a insônia não é primária, não vou aprofundar muito isso, mas geralmente ela é provocada por algum transtorno que precisa de um tratamento que não seja um remédio apenas para dormir. O paciente que está tendo muita falta de ar, muita palpitação, que já tentou outras medidas também e que apesar de tudo não está sendo suficiente, ou que está muito intenso e assim, trazendo muito prejuízo, não está conseguindo trabalhar, não está conseguindo ter um dia a dia funcional, está ficando trancado em casa por isso, a gente também pensa em medicar. Não que o remédio vá proteger o paciente contra qualquer coisa que vai acontecer na vida dele, porque eu falo, o remédio não resolve o problema vai continuar lá. E esse problema tem que ser trabalhado, na psicoterapia, seja de qual linha for, só que o remédio dá mais força para o paciente conseguir lidar com os problemas dele, de uma maneira de estabilização, não de uma maneira de superpoderes. Eu gosto de falar que, na psiquiatria, eu comparo com uma perna quebrada. O paciente quebrou uma perna, o remédio seria o gesso, e a psicoterapia seria a fisioterapia. A perna pode, em algum momento, recuperar sem gesso, mas provavelmente vai levar mais tempo, vai ser mais doloroso e pode ter sequelas de longo prazo, pensando numa coisa que não foi olhada em momento algum do ponto de vista do gesso. Porém, também não adianta só pôr o gesso. E aí depois, o que vai ser feito com essa perna quando tirar o gesso? Tem uma atrofia muscular, tem uma dificuldade de movimentação, acostumou a ficar com gesso, e aí, o que vai fazer sem ele? Então, precisa da psicoterapia, São tratamentos complementares. Prejuízos de pensamento, o paciente que fica tão ansioso ou tão preocupado ou tão deprimido que ele sente que os pensamentos estão tomando conta dele, não o contrário. E muitas vezes isso foge do controle do paciente de tal maneira que ele se esforça muito numa terapia e ainda assim ele se vê sem forças diante de certas questões. E o remédio acaba ajudando no sentido de estabilizar. Acho que é importante esse ponto, que você traz a gente escuta muito falar como se psicanalista não gostasse que o paciente tomasse remédio, Como se fosse algo contra, mas acho que a questão é essa, de que o remédio não ser a primeira opção, no sentido de não ser tentado outras possibilidades, Você trouxe isso do exercício físico, de pensar sobre esse sono, de pensar o que está acontecendo. Então, porque o que a gente tem visto até em automedicação, no sentido de estou sentindo alguma coisa que está me incomodando, e aí a primeira opção é me medicalizar, pensar,
tentar excluir aquilo sem me questionar da onde que vem isso, por que começou, quando que isso começou, me faz pensar da onde que vem, me questionar da onde que vem tudo isso, né? Acho que é um ponto importante que não é de ser contra algo. E complementando essa questão da Marina, Clarissa, eu fiquei pensando que o sujeito ele vai procurar um analista, um psiquiatra, quando ele sofre um certo impasse na vida, né? Quando tá difícil para andar, quando o calo tá doendo. Então eu fico pensando aqui que, de fato, um bom analista e um bom psiquiatra é quando sabe fazer essa ponte, esse diálogo, né? Esse complemento, como a Marina pontuou, que eu acho que é tão pertinente. O grande cuidado que a gente toma aqui é de não fazer da medicação um tapa-buraco para a dor existencial que todos nós temos inerente à vida, os sofrimentos, né, do mal-estar. A gente trabalha muito com a fala, né, vocês também, então é importante poder singularizar essa dor, até qual é o limite dela, no sentido de até onde o paciente consegue suportar essa questão e até quando de fato ele está se sentindo estrangulado, como você disse aí, pelos pensamentos. Acho que um ponto, né, importante também é que não necessariamente você ir para um psiquiatra, você precisa sair daí com uma prescrição médica, com uma prescrição de um medicamento, né? Que a gente vê muito na clínica quando a gente encaminha para um psiquiatra, a resistência do paciente diz, eu não quero procurar porque eu não quero tomar medicamento, né? Eu não quero ficar dependente daquele medicamento. Como que é para você isso de dentro dos seus atendimentos, assim, esse preconceito mesmo também, né, da relação com o medicamento, como se isso trouxesse um atestado de loucura, né, que é tão aí visto de uma forma pejorativa ainda pela nossa sociedade, né? Bom, de fato, não são todos os pacientes que vão ao meu consultório que recebem remédios, porém, sim, a grande maioria recebe. E eu acredito que é porque eles esperam chegar no fundo do poço, justamente por causa desse tabu. Eles deixam para buscar o psiquiatra quando já está insuportável, quando já está com muito prejuízo, quando beira a um sofrimento, assim, muito intenso, que a pessoa não está conseguindo realmente tolerar mais. E sim, tem todo esse estigma de porque se eu tô precisando de um remédio é porque eu tô doido, minha cabeça não tá funcionando direito, eu preciso me dopar para eu conseguir funcionar direito, e o que esse remédio vai fazer comigo? E vai ser uma pílula mágica que eu vou estar usando como muleta, né, para minha existência. E não é bem assim. E muitas vezes eu explico da seguinte maneira: você mora numa cidade que faz mais frio. O cobertor tá ali para ser usado, né? Qual o problema de usar o cobertor? Você vai ficar passando frio até que ponto? Não precisa se proteger de amenidades. Porém, tem algumas coisas que não seria mais proteção, seria algo necessário para aquele momento que você está vivendo. É uma ferramenta para ser usada, de reabilitação e de, às vezes, manutenção, dependendo do caso. Remédio para diabetes pode. Remédio para pressão alta pode. Por que o da saúde mental não pode? Por que é um grande tabu? E Clarissa, na sua experiência como psiquiatra em Belo Horizonte, você tem percebido que a alta demanda clínica gira em torno de questões depressivas e de ansiedade? A que você atribui isso? A maioria esmagadora das pessoas que buscam por ajuda são pacientes com depressão ou ansiedade ou ambos. Sim, eu acredito que seja devido a essa pressão para ser produtivo, para ser o melhor, para estar sempre rendendo, sempre galgando objetivos infinitos, que nunca vai estar bom, nunca vai ser o suficiente, sempre tem que ser melhor, mais bonito, mais barato, mais eficiente. Algo que é desumano, né? Vai contra a nossa natureza de funcionamento, porque o lazer e o descanso também fazem parte de quem nós somos, assim como o sono. E a partir do momento que a gente altera algum desses fatores de uma maneira extrema, fica disfuncional. Até a nossa biologia começa a falhar nesse sentido. Acredito que toda essa pressão faz com que o paciente busque alternativas para burlar a própria biologia, que aí entra o problema da medicalização. O paciente costuma buscar algo para compensar a sua natureza, que é a do descanso, a necessidade de descanso, a necessidade de lazer,
a necessidade de outra coisa que não seja a mera produtividade. Aí vem o excesso de prescrição inadequada, por exemplo, de Ritalina para render nos estudos, de suplementos de cafeína para estudar, para malhar, para não dormir. Aí é Red Bull de dia e melatonina à noite. E até que ponto que a gente vai ir levando esse ciclo vicioso? A que custo? Quais consequências para o nosso corpo e para a nossa mente, a médio e longo prazo? Isso me faz pensar também nas crianças, né? Assim, o quanto essa medicalização também já está na fase da infância, né? A gente recebe na clínica infantil, né? O quanto uma criança que é mais agitada, que não consegue ficar muito tempo parada, já é taxada como uma criança que está com TDAH, que precisa se medicalizar, precisa tá ali naquela sala de aula, quietinha, prestando atenção naquelas aulas, né? É mais fácil questionar a criança do que o sistema, né? O sistema de ensino, não envolve mais tanta brincadeira, né? Dos pais com os filhos, muita tecnologia. Então, o quanto a medicalização tem sido feita de forma desmedida também, né? Irresponsável também na infância. Celular o dia inteiro e umas gotinhas de camomila à noite. Por que não? Não é? É brincadeira, pelo amor de Deus. Mas eu acho que é isso, né, gente? A gente está falando aí de uma sociedade altamente consumista, né? Tem uma frase muito perversa que é divulgada muito nas redes sociais, que acho que vocês também já viram alguma vez, que é aquela coisa de trabalho enquanto todos estão dormindo. Sim, o que tem nessa frase, né? De uma alta produção, como você falou aí anteriormente, quase como se não fosse um humano, né? Uma máquina. E essa máquina, uma hora, né, desparafusa, dá curto-circuito. E é justamente nesse momento onde o paciente se sente desparafusado na vida que ele vai procurar aí um analista ou um psiquiatra. E eu vejo assim que há muita possibilidade de fato do paciente se beneficiar com ambos os tratamentos, dependendo do caso. A gente sempre vai trabalhar no caso a caso, né? A gente vê de fato assim, expressivamente uma melhora em alguns pacientes que têm depressões, que o auxílio de um antidepressivo, juntamente com uma análise bem conduzida, quanto aquilo potencializa ele, né? De fato, ele começa a andar com as próprias pernas. Acho que um ponto importante é a relação também do paciente no seu protagonismo desse tratamento, né? Assim, o que é ele poder saber o tipo de medicação que ele está tomando e escolher também, né? E estar nesse tratamento. Tanto, isso é fundamental no nosso trabalho de análise, né? A relação que aquele paciente tem com a análise dele. E também isso não é diferente na relação com uma medicação, né? O que aquela medicação está significando para aquela pessoa. Acho que já passou daquele ponto, né? Acho que um dia, pelo menos já deveria ter passado, de que o médico diz, o analista diz e o paciente está ali passivo em seu tratamento, né? Então, algo que a gente também precisa ir incluindo, e a escuta tanto dos médicos quanto dos analistas tem que levar também para, né, nesse ponto. Outra coisa que é importante a gente questionar o paciente, nós como médicos no caso, é qual a expectativa em relação ao remédio, que é muito variada, né? Desde aquilo ali é o carimbo de que eu tô doido, até aquilo é uma pílula da felicidade, onde eu vou viver num universo paralelo que não existem problemas. Então, assim, colocar, né, uma visão mais realista para aquele paciente, de que a medicação é muito útil, mas que outros fatores são fundamentais para o tratamento, inclusive o esforço dele. Bom, eu acho que esse ponto que você toca, Clarice, é muito importante para nós, tanto analista quanto psiquiatra, para entender que há ainda, infelizmente, em 2020, certos estigmas sobre o cuidado na saúde mental, né, de quando o paciente deve ser medicado, qual é, né, esse símbolo aí da medicação para ele, o que essa medicação representa, como você bem pontuou, e a gente espera, né, que os nossos ouvintes possam ter quebrado certos paradigmas ou estigmas no que se refere ao cuidado em saúde mental com psiquiatra. Para quem se interessar sobre o trabalho da Clarice, ela tem um Instagram,
doutora Clarissa Psiquiatra. Lá ela comenta também sobre a profissão dela e a importância desse cuidado multiprofissional na saúde mental.